Fala Money Newsers, tudo bem com vocês? Eu sou o Kenji, sejam muito bem-vindos, está no ar mais um Money News. E no vídeo de hoje vamos falar sobre Ibovespa cai 1,5%, mas tem melhor novembro desde 1999, Mourão prevê diálogo sem problemas com Biden, Gol, Azul, Latam, como ficam as aéreas após o coronavírus e muito mais. Se você quer mudar a sua vida, estar sempre atualizado e receber notícias sensacionais sobre o mercado financeiro, economia, empresas, política, criptomoedas e muito mais, já se inscreva aqui embaixo e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. E agora, sem mais enrolações, vem comigo! O mercado encerra o penúltimo mês do ano com fluxo estrangeiro recorde, que balizou o avanço da bolsa e a queda do dólar. O Ibovespa fechou em queda na segunda-feira, dia 30, mas encerrou novembro com expressivo ganho de 15,9%. Foi o maior avanço mensal do índice desde março de 2016, quando subiu 17%, e o melhor novembro da bolsa desde 1999, ano em que o benchmark registrou uma valorização de 17,8% no penúltimo mês. A alta da bolsa em novembro foi acompanhada pela queda do dólar ante o real. A moeda dos Estados Unidos caiu 6,83% em relação à divisa brasileira, e segundo analistas, os dois fenômenos estão interligados. Em relatório, Fernando Ferreira, estrategista-chefe da XP Investimentos, e Marcela Ungaretti, analista ESG da corretora, lembram que de janeiro a outubro os estrangeiros retiraram 65,3 bilhões de reais da B3, o que fez com que a nossa bolsa fosse a pior do mundo em desempenho até o mês passado. Já em novembro, esse quadro mudou radicalmente e o investimento estrangeiro na B3 teve um saldo positivo de 30 bilhões de reais. A equipe de análise da Levante Ideias de Investimento destaca que esse foi o maior valor mensal de entrada de recursos desde que a bolsa começou a fazer esse levantamento em 1995. Para os analistas da XP, há três fatores que explicam esse fluxo de capital para as ações brasileiras. O primeiro é o fim das incertezas relacionadas às eleições americanas, com a vitória consolidada do democrata Joe Biden e sem um controle absoluto de seu partido sobre o Congresso. Já o segundo fator foi o avanço no desenvolvimento de vacinas contra o coronavírus. As taxas de eficácia acima de 90% na fase 3 de testes das profilaxias criadas por Pfizer-BioNTech, Moderna, Oxford AstraZeneca animaram os investidores para as perspectivas de um futuro livre de preocupações com a pandemia. O terceiro fator que explica os ganhos da B3 foi a rotação de capital para as ações de empresas que atuam em setores mais afetados pela crise da Covid-19, como é o caso de instituições financeiras e commodities, que são justamente os segmentos mais pesados na carteira teórica da Ibovespa. Segundo os analistas da Levante, a melhora do humor global foi duplamente benéfica para o mercado acionário brasileiro. De acordo com Abner Gonçalves, sócio e líder de renda variável na Blue Trade, a alta do Ibovespa em novembro foi tão forte que é possível que haja uma correção em dezembro ou início de 2021, antes do índice alçar voos mais ambiciosos. De qualquer modo, para o sócio da Blue Trade, o pior já ficou para trás. Abre aspas, o cenário de negativismo já passou. De hoje em diante podemos ficar otimistas. Fecha aspas. Apesar do governo brasileiro não ter reconhecido oficialmente até o momento a vitória de Joe Biden na eleição de 3 de novembro dos Estados Unidos, o presidente Hamilton Mourão se referiu ao democrata como futuro presidente e previu que será possível estabelecer um diálogo sem maiores problemas com o norte-americano. Em entrevista na segunda-feira na sede do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, onde foram divulgados os dados anuais de desmatamento, Mourão foi mais uma vez questionado sobre as declarações de Biden sobre a Amazônia e a ameaça de sanções ao Brasil pelo aumento do desmatamento. O vice-presidente reconheceu que possivelmente será um dos primeiros temas a ser levantado pelo novo governo norte-americano, mas disse acreditar que isso se dará em fóruns internacionais existentes. O governo brasileiro é um dos únicos países que até o momento não reconheceu oficialmente a vitória de Biden, apesar de praticamente todos os estados, inclusive aqueles em que o presidente Donald Trump questionava o resultado, terem certificado a vitória do democrata. Nem o presidente Jair Bolsonaro nem o Itamaraty cumprimentaram Biden ou admitiram a vitória. Ao contrário, no domingo, ao votar no Rio de Janeiro, Bolsonaro chegou a dizer que ouviu de fontes que teria havido muita fraude na eleição norte-americana, repetindo as alegações sem evidências de Donald Trump sobre fraudes no pleito. O BTG Pactual revisou suas expectativas para as empresas do setor aéreo após o pior do coronavírus ter passado. Segundo o banco, se por um lado uma segunda onda de Covid coloca em risco a recuperação do setor, por outro, as vacinas podem dar grande impulso às ações. Em novembro, as empresas figuraram entre as maiores altas da bolsa, repercutindo notícias ligadas a vacinas. Com o Azul, Gol, CVC Brasil acumulando valorização de 69%, 50% e 48,5% respectivamente no mês, após fortes perdas provocadas pelos impactos da pandemia.
Gol. A corretora elevou o preço-alvo da Gol de R$ 27 para R$ 31, o que implica potencial de valorização de 31%, e recomendou a compra dos papéis. Segundo os analistas Lucas Marchiori e Fernanda Hecker, a baixa exposição ao mercado internacional e a maior liquidez durante a crise tornam a Aérea bem posicionada em relação aos seus concorrentes. Azul. No caso da Azul, a dupla destaca a boa gestão de responsabilidade da companhia. A corretora aumentou o preço-alvo dos papéis de R$ 26 para R$ 47 e alterou a recomendação de neutra para compra. Abre aspas, a empresa entregou um desempenho operacional maior do que esperado e fez um bom trabalho em termos de gestão. Fecha aspas, afirmaram os analistas. Latam. O BTG retomou a cobertura da Latam alertando para alguns riscos da companhia. A corretora classificou as ações em neutro, com preço-alvo de $1,7, o que implica a valorização de 16%. Segundo os analistas, a Latam tem uma alavancagem acima da média do setor e uma exposição ao mercado internacional. O Brasil registrou nesta segunda-feira 287 novos óbitos em decorrência da Covid-19, o que eleva o total de mortes pela doença no país a 173.120, informou o Ministério da Saúde. Também foram notificados 21.138 novos casos da doença provocada pelo coronavírus, com o total de infecções confirmadas no país atingindo 6.335.878, segundo o Ministério. Nesta segunda, o diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, pediu para o Brasil leve muito a sério o número de casos do coronavírus, descrito como muito preocupante. O Brasil é o segundo país com maior número de mortes por coronavírus no mundo, atrás apenas dos Estados Unidos, e terceiro em casos, abaixo dos Estados Unidos e da Índia. O estado mais afetado pelo coronavírus, São Paulo, atingiu as marcas de 1.241.653 casos e 42.095 mortes. Diante do agravamento da pandemia, o governo paulista anunciou nesta segunda a regressão de parte do estado para a fase amarela do plano de reabertura da economia, limitando horários de funcionamento e número de pessoas em estabelecimentos como lojas, bares, restaurantes e shoppings. Bitcoin dispara 170% no ano e renova a máxima histórica, encostando nos $20.000. Moeda se beneficiou de iniciativas como a de aceitação pelo PayPal e por investimentos de fundos que se protegem da impressão de dinheiro dos bancos centrais. O Bitcoin renovou máxima histórica nesta segunda-feira, dia 30, chegando a subir mais de 9% a R$ 19.864. Em reais, um Bitcoin custa agora R$ 104.247, mas na máxima do dia, a criptomoeda chegou a operar cotada em R$ 106.900. Em 2017, antes de sofrer uma forte queda iniciada em dezembro, a moeda digital atingiu o valor de $19.783. No ano, o Bitcoin salta perto de 170%, porém isso não significa que 2020 foi sem sobressaltos. No pior momento da pandemia, em meados de março, a criptomoeda caiu abaixo de $4.000 e trouxe muita preocupação aos investidores. De acordo com o jornal The New York Times, esse novo rally do Bitcoin, ao contrário do registrado em 2017, não é impulsionado por especuladores asiáticos que acabavam de descobrir o ativo digital, mas por grandes investidores e fundos de investimentos americanos, que usam a criptomoeda como ativo de proteção à carteira de mesma maneira como é feito com ouro e dólar. Abre aspas, em vez de fazer operações rápidas para ganhar dinheiro no curto prazo, cada vez mais investidores estão usando Bitcoin para manter parte dos seus portfólios fora da influência dos governos e do sistema financeiro tradicional, fecha aspas, ressalta uma reportagem do New York Times. Na segunda semana de uso do Pix, que já caiu no gosto dos brasileiros, a cifra diária praticamente dobrou à medida que mais pessoas começaram a aderir à solução. Quando considerado volume financeiro nos dois períodos, o montante foi incrementado em 59%. Foram 14,8 bilhões de reais na segunda semana, contra 9,3 bilhões na primeira. Os dados do Pix são atualizados diariamente pelo Banco Central até às 18 horas. O maior volume financeiro, ao menos até aqui, ocorreu na Black Friday, dia 27, importante data para o varejo, principalmente em um cenário de pandemia. Na ocasião, o Pix movimentou cerca de 3,314 bilhões de reais em mais de 3 milhões de transações feitas com a modalidade. Até o momento, a nova forma de pagar e transferir dinheiro no Brasil atrai mais de 40 milhões de usuários, mostram dados do Banco Central. O número cresceu frente à primeira semana do uso do Pix, quando a novidade somava 36.635.000 de adeptos. No total da base de usuários, 38.024.000 são pessoas físicas e 2.460.000 são pessoas jurídicas. O número das chamadas chaves também cresceu na segunda semana. Trata-se dos dados que permitem o pagamento por meio da nova tecnologia lançada pelo Banco Central. Cada usuário pode ter até 5 chaves dentro do Pix, assim o total já passa dos 93.240.000, segundo a autoridade monetária. São cerca de 89.115.000 de chaves de pessoas físicas e mais de 4.125.000 de pessoas jurídicas.
E de nada adianta a gente investir sem estar sempre atualizado, certo? E para isso, Money News pode te ajudar e te convidamos a se inscrever no nosso canal e se manter sempre atualizado com as notícias mais sensacionais e imprescindíveis do mercado financeiro. E antes de terminar esse vídeo, eu quero saber de você. O Ibovespa continua subindo em dezembro, na sua opinião? Depois da disparada de 170%, será que o Bitcoin continua subindo? Você está utilizando o Pix? O que você está achando? Conte aqui nos comentários e a gente se vê no próximo Money News. Muito obrigado, forte abraço e fui!